O número de tiroteios dentro de instituições de ensino nos Estados Unidos é alto. Periodicamente somos surpreendidos com um novo ataque que choca o mundo. Mais proteção aos estudantes norte-americanos tem sido um clamor social e tem concentrado as atenções governamentais. O Realidade em Pauta começa agora e mostra manifestações populares americanas por mais segurança para os estudantes e também vamos relembrar juntos alguns casos marcantes desses tiroteios nos Estados Unidos. Estudantes de Columbine saíram de suas salas de aula em protesto contra a violência armada nos Estados Unidos. A escola ainda vive sob o estigma de ser o local do massacre de Columbine, ocorrido em 1999, quando 2 estudantes mataram outros 13 alunos e deixaram dezenas de feridos. O ato da manhã do dia 14 de março não foi isolado na escola do estado do Colorado. Os alunos ali apenas se juntaram a um movimento nacional. Milhares de estudantes de todo o país aderiram ao National School Walkout, nome do movimento de manifestação que pede maior proteção aos estudantes americanos, tendo em vista o alto número de tiroteios dentro de instituições de ensino. A manifestação estava programada para durar 17 minutos, um para cada vítima do tiroteio de Parkland, na Flórida. Mas com a proporção que o protesto tomou, em muitos lugares, as aulas foram deixadas de lado. Os organizadores afirmam que foram mais de 3.000 escolas no país que se inscreveram no protesto e calculam 150 mil pessoas participantes. Nenhum ato reuniu tanta gente num gesto político simultâneo desde os protestos contra a Guerra do Vietnã nos anos 1960. Entre as reivindicações, pede atitude ao governo perante a lei de armas nos Estados Unidos, um tema sempre complicado por causa do lobby da indústria armamentista. Por que nós temos que ir para a escola e sentir o medo de que alguém vai invadir e atirar em nós do nada? E olha só, se eu morrer, e espero que Deus não permita, mas se acontecer, o governo não se importa. Eu me preocupo com isso indo para a escola, voltando para casa, porque qualquer coisa pode acontecer. Eu sinto que essa é uma forma de trazermos mais consciência à sociedade, por mais regras e regulações para prevenir a violência armada. É uma loucura porque nós não falamos sobre isso e apenas fingimos que não aconteceu. E esta manifestação significa muito para mim, porque não estamos apenas mostrando o que aconteceu na Flórida, mas estamos mostrando tudo, e é importante. No local do tiroteio, o colégio Marjory Stoneman Douglas, a participação foi ainda maior. Os alunos foram chegando de todos os lados e se reuniram em um campo de futebol. Depois deram um abraço coletivo. Muitas homenagens foram feitas um mês após o tiroteio que fez 14 vítimas fatais entre os alunos e outras 3 vítimas entre os adultos. O acontecimento traumático do dia 14 de fevereiro de 2018, promovido por um ex-aluno de 19 anos de idade, ainda amedronta os membros da comunidade. Nós viemos aqui, toda a escola veio aqui para protestar porque tudo isso está errado. Temos que enfrentar o governo. Eles não nos defenderam, eles falharam com a gente. Não importa quanto dinheiro você obtenha da associação de armas, as pessoas estão morrendo por causa disso. Precisamos de um controle, ou só vai ser mais fácil conseguir armas, as pessoas vão ter armas de nível militar e vão poder simplesmente entrar na escola e atirar em todos. Os protestos chegaram até a Casa Branca. Estudantes se reuniram em frente à casa oficial do governo federal pedindo por mudanças. As principais medidas reivindicadas são para que o governo aumente o sistema de verificação de antecedentes e limite as vendas de rifles de assalto. Outra oposição ao governo é que os manifestantes discordam da decisão de armar professores e funcionários de escolas como método de defesa. Normalmente, as pessoas simplesmente dão as costas a esses problemas depois de alguns dias. Estamos aqui um mês depois do tiroteio porque não estamos fazendo isso. Desta vez é a última vez que um tiroteio desses vai acontecer. A caminhada que começou no dia 14 de março, um mês após o atentado, teve reflexo 10 dias depois. Ainda chocados pelo massacre na Flórida, centenas de milhares de norte-americanos foram às ruas em cidades de todos os Estados Unidos
como Los Angeles e Nova York, no que se tornou o maior protesto pelo controle de armas da atual geração. A Marcha pelas Nossas Vidas, como foi chamada, foi organizada por estudantes e insiste que os legisladores estadunidenses proíbam a venda de rifles de assalto e ampliem a verificação de antecedentes para quem vai comprar armas, inclusive nas vendas privadas. A manifestação principal aconteceu em Washington, onde as vozes de estudantes indignados encontraram espaço para ecoar. Isso é mais do que apenas uma marcha. Isso é mais do que apenas um dia, um evento que deixaremos para trás. Este não é um mero golpe publicitário, um único dia no espaço de história. Este é um movimento contando com a persistência e a paixão do povo. Vamos colocar os Estados Unidos acima da associação de armas. Este é o começo da primavera e o florescimento da nossa democracia. Outra aluna da escola que sofreu o tiroteio em fevereiro foi ao palco e ficou em silêncio, chorando pelo mesmo tempo que o atirador levou para mudar a vida de centenas de pessoas. Em pouco mais de 6 minutos, 17 de nossos amigos foram tirados de nós, 15 ficaram feridos e todos, absolutamente todos na comunidade foram afetados para sempre. O caso que gerou a onda mais recente de manifestações foi o ataque em Parkland, que ocorreu no dia de São Valentim, data celebrada nos Estados Unidos como o Dia dos Namorados é no Brasil. Um atirador entrou na escola com uma arma semiautomática no estilo AR-15 e abriu fogo contra alunos e professores. Matou 17 pessoas. O atentado foi cometido por um ex-estudante da escola chamado Nicholas Cruz, de 19 anos, que foi expulso anteriormente por problemas disciplinares. Apesar de ter também antecedentes criminais, ele conseguiu autorização para a compra de armas. No total, ele teve acesso a 10 armas diferentes, segundo as investigações. De acordo com a polícia, além de bem armado, ele tinha muitos carregadores de munição e tinha potencial para causar ainda mais mortes. Cruz era visto como problemático entre conhecidos e foi descoberto que ele, inclusive, postou na internet meses antes que cometeria um crime como esse. Com a autorização que tinha conseguido, ele foi a esta loja de armas. Cruz era sabidamente um aficionado por armas e já havia sido identificado como uma ameaça potencial. Agora ele enfrenta um pedido de pena de morte por 17 homicídios e 17 tentativas de homicídio. Na primeira audiência de julgamento, ele não se pronunciou. Os advogados disseram que ele não responde às acusações, mas anteriormente ele confessou o crime às autoridades. Na ocasião, a Casa Branca reagiu com a bandeira meio mastro e dizendo que os pensamentos e orações estão com os familiares, pouco para uma sociedade que clama por uma ação mais firme do governo. Diante de uma comunidade arrasada pela perda de 14 jovens e 3 adultos que trabalhavam na formação daquelas crianças e adolescentes, entre eles um professor herói, e mesmo percebendo o horror que é ver toda uma geração sendo marcada pelo medo em sala de aula, o governo americano parece ignorar que o último grande crime foi causado por um jovem já considerado problemático psicologicamente, com antecedente criminal e que mesmo assim teve acesso a todos os meios necessários para construir uma tragédia ou destruir uma comunidade. Em meio aos pedidos por mudança, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos se moveu para mudar a regulamentação em torno de um dispositivo chamado de Bump Stocks, que se trata de uma modificação feita em rifles semiautomáticos para deixá-los com o poder de um automático. Se aprovada, a medida vai tornar ilegal a posse, venda ou manufatura dos dispositivos. A medida tem apoio até mesmo da Associação de Armas, que geralmente é contrária a qualquer tipo de controle. Mas nada parecido foi usado em Parkland e ainda assim foi possível causar o estrago. A medida vem sendo debatida pelo menos desde outubro de 2017, após o massacre de Las Vegas, quando um atirador disparou de um hotel centenas de vezes contra uma multidão que assistia a um show do outro lado da rua, matando 58 pessoas e ferindo 850.
Ele usou uma arma semiautomática que, graças ao dispositivo, conseguiu disparar como uma metralhadora. Mas o bump stock nada tem a ver com o tiroteio de Parkland. Na ocasião, a arma semiautomática não tinha o dispositivo. Era como essa que um vendedor de loja mostra. Uma lei proibindo armas semiautomáticas, como o rifle AR-15 utilizado por Nicholas Cruz em Parkland, foi aprovada em 1994 no Congresso norte-americano e sancionada por Bill Clinton. Mas em 2004, a NRA, com forte pressão política, conseguiu derrubar a proibição, assim como barrou também outras várias tentativas de renovar a antiga lei. Por isso existe a cobrança forte por mais leis que limitem o acesso a grupos de risco, seja por doenças mentais ou com base em antecedentes criminais. Algumas estão em prática, mas não resolvem a situação. Uma lei de 1993 exige que vendedores de armas licenciados pelo governo federal façam uma verificação de antecedentes dos compradores junto ao FBI, mas há brechas e muitas vendas particulares não são regulamentadas. E isso, até agora, o governo não conseguiu resolver. E no próximo bloco, os tiroteios em escolas e a segurança dos estudantes fomentam a discussão em torno do controle de armas na sociedade americana. Voltamos já.